Fala, turma, tudo bem? Professor Leandro Jesus, né? Eu estou passando aqui para deixar um material riquíssimo para vocês, tá? Basicamente, nós vamos falar aqui sobre as técnicas de identificação de problemas, de riscos, de efeitos, consequências aqui, né? E os frameworks, as melhores práticas, né? Tanto a ISO 31000 quanto as versões do COSO ali, e outras técnicas, eles indicam métodos de identificação, análise de solução de problemas, identificação de riscos, tá? Basicamente, esses métodos, eles têm o objetivo de antecipação, né, de identificação, para que nós tenhamos aqui um mapeamento, endereçamento de todas essas técnicas aqui. Empresas que não têm, né, a antecipação dos riscos, as matrizes de risco, as matrizes de soluções de problemas, ali os seus planos de ação, as suas medidas de controle, basicamente o que predomina são ações para apagar incêndio, né? Então fica andando em círculo ali. E nós temos vários estudos, várias técnicas, vários modelos, como o diagrama de Chikawa, como análise de tendências, como matriz SWOT, como identificação de fatores. Nós temos vários métodos aqui, matriz Gucci, outras matrizes mais. Eu estou passando aqui hoje para deixar 20 tipos diferentes de técnicas e ferramentas para identificação de risco. Por exemplo, tem uma das técnicas que eu gosto muito de utilizar, que é a TOC, Teoria das Restrições. Tá? É um método que faz com que você consiga provocar a mudança, identificar problemas, dar a solução exatamente naquele problema, com outras diversas que eu vou trazer aqui para vocês, é claro. Mais à frente nós vamos detalhar cada uma dessas abordagens aqui, cada uma na sua colocação. É sempre importante dizer que, por mais que nós temos 20 técnicas aqui, nós temos muito mais outras técnicas, né, como o diagrama de Chikawa e outras que predominam aí na relação de identificação e antecipação aos eventos. Então, não fiquem focados exatamente nas 20 que eu vou passar, porque tem outras que vocês podem utilizar, e cada um tem um movimento, utiliza a ferramenta que lhe melhor tenha aplicabilidade, né? Então, aqui é para facilitar o seu aprendizado, para reciclar o seu aprendizado, para destravar, para dar um próximo passo, para você subir a escalada aqui, a nossa escalada do GRC, né? Então, é mais um... Aqui nós temos a nossa intenção sempre no método básico bem feito, né, no BBF aqui, é trazer as oportunidades e as várias formas e os vários métodos aqui para que vocês consigam ter mais gama e mais ferramentas e mais oportunidades aqui de aplicar essas ferramentas, essas técnicas e ter a facilidade aí no dia a dia de vocês, quando nós pensamos em governança, risco, compliance, controles internos, auditoria interna e outras técnicas mais aqui, que vai certamente te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? Então, eu vou projetar aqui para vocês, como de costume, né? Para passar para vocês quais são essas principais técnicas. Então, técnicas de identificação de problemas e gerenciamento de riscos, como base aqui. Então, a primeira que eu trago aqui é o diagrama de Chikawa, né? As causas e o efeito, né? Então, mais à frente eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas técnicas. Fiquem despreocupados. O objetivo aqui é trazer essa visão geral, quais são os tipos de técnicas, e depois nós aprofundamos um pouco mais em cada uma. Análise cronológica, o brainstorming, né? A tempestade de ideias. Isso é muito utilizado nas empresas para construir ali as ideias, para levantar informação, para pegar o conceito e entendimento de cada um. O método 5 porquês, né, para você explorar ali, usar a técnica do Problem ali, da exploração, né, do problema, o teste de hipóteses. O sexto aqui é o ponto de observação técnica, muito utilizado pelos auditores ali, como uma das premissas, uma das técnicas de marcar o passo do processo ou do controle ali para validar. As folhas de checklists, né, historicamente muito utilizado ali pelos mais experientes da velha guarda ali, né, até hoje utiliza muito, mas cada vez menos a utilização dessa técnica. 80-20 do Pareto, também vamos falar um pouco mais, né, da importância de focar nos 20% para ter 80% de resultado. Em todos os trabalhos funciona muito bem, em todos os projetos, ora controle, ora compliance, ora auditoria interna, ora gestão de riscos. O próprio FEMEC é muito utilizado para identificar as falhas e os seus efeitos, né? Matriz Gucci para priorização ali também,
muito importante, juntamente com a matriz SWOT, ali a famosa matriz fofa, né? Nós temos aqui o MASP, o método que está sendo explorado cada vez mais ali para análise e solução de problemas, o FTA, a árvore lógica de falhas, a própria TOC que eu comentei anteriormente, né, a teoria das restrições, até o livro, né, acho que vocês vão lembrar ali, o livro A Meta, começa a explorar muito essa questão da teoria das restrições. O RASOP, também muito utilizado ali nos trabalhos de segurança do trabalho, área de qualidade, análise de perigos, né, e como isso se comporta. O ARIF, né, muito utilizado para análise de risco também. O APR, análise preliminar do risco. O RC, a análise da causa do risco. O TIC, que é a técnica de incidentes críticos, os 5Ws, 2Hs, mais numa questão de priorização também, tá? E o nosso método chamado BBF, né? Eu te apresento aqui então o básico bem feito em gestão de riscos, né? O Risk Matrix, a ISO, COSO, e nós vamos ter outras mais aqui, né? A ideia aqui, no final do dia, é trazer as técnicas, como, por exemplo, tem muitas empresas que usam o Bowtie, também mais uma técnica. Então, nós temos uma imensidão de técnicas aqui. O que nós trazemos aqui, por exemplo, na última técnica do BBF, que eu vou falar muito mais à frente nos cursos online, nas mentorias, nós temos muito foco nesse tema, porque é um método que nós utilizamos aqui na academia. Ela é um mix aqui do dicionário de risco, dos fatores de risco, do diagrama de Chikawa, matriz SWOT, um compilado aqui de estrutura do Risk Matrix aqui, para possibilitar que você tenha uma ferramenta mais precisa, mais objetiva, que você trata das fontes de risco, dos fatores de risco, dos eventos, do risco por si só, desde o primeiro contato que você tem ali na área, o primeiro contato que você tenha com o gestor e com os analistas, para sinalizar para eles onde que estão ali os perigos, né, as possíveis falhas ali, onde tem as maiores probabilidades e o impacto do risco probabilidade do risco se materializar ali, o impacto que ele vai ter caso ele se materialize, tá? Então, a ideia aqui no primeiro momento, nessa capa, nessa visão geral, era trazer aqui os principais ferramentas, as mais utilizadas, né? Lembrando sempre que não são só essas, né? Nós temos outras ferramentas aí que você pode ficar e tem a liberdade, é claro, de utilizar. E aqui eu também não estou para dizer qual que é a mais certa ou a menos certa, a mais correta ou a menos correta. Como eu já utilizei uma gama de ferramentas aí ao longo dos meus mais 20 anos de carreira em auditoria e consultoria, então eu sou super aberto para experimentar novas técnicas também no dia a dia, tá? Então, vou deixar o material aqui, já para você que está iniciando a sua carreira, tendo o primeiro contato, você já vai saber o mundo, o leque de oportunidades que você tem. Se você é um pouco mais experiente aqui, vai se reciclar, caso não tenha conhecido algumas dessas técnicas. E é claro que depois, detalhadamente, cada uma das técnicas, nós vamos investir mais alguns minutos e um tempo certo ali para explicar cada um e qual que é as vantagens, desvantagens, o principal objetivo de aplicar essas técnicas no dia a dia, tá? Então, deixo o material aqui para vocês, professor Leandro Jesus, da Academia do Auditor, método básico bem feito, trazendo mais esse material aqui, riquíssimo, que se o auditor, se o consultor, se o especialista de GRC conhecer desde o primeiro momento, ele vai poder explorar uma técnica, duas ou um mix de técnicas. Eu, particularmente, utilizo um mix, né? E nos meus trabalhos, ora, eu uso lá a questão do diagrama, a matriz SWOT, também uso 5Ws para priorização, uso o BIA lá na frente para analisar e priorizar os riscos, análise de maturidade, que é uma outra que eu uso muito ali para priorizar processo desde o início, também uso muito o RASOP, Bowtie e outras técnicas, tá bom? Porque as melhores práticas, elas pedem, né? Na verdade, elas sugerem, elas direcionam para que você aplique a técnica desde o primeiro momento. Se você olha para o COSO, você tem que identificar lá os eventos, o objetivo e o risco, e depois o controle. Se você olha para ISO, também desde o primeiro momento você analisa o contexto ali, tudo, né? E depois analisa fator de risco e analisa risco. E quando você fala em fator, você está falando de fonte. Quando você fala de fonte, você fala de perigo, causas, efeito. Então, tudo tem a ver ali com o mix. E quando você fala de causa e efeito, você está refletindo ali mais facilmente a espinha de peixe, né, o diagrama de Chikawa. Então, vejam, então tudo se reflete e ele lança para um lado ali diferentemente. Professor Leandro Jesus, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.